vamos meditar e entender que a nossa batalha tem um sentido porque Cristo nos libertou. Lá em Gálatas 5, no versículo 1, está escrito assim: Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. E São Paulo estava alertando os seus que o Senhor garantia a liberdade. Que liberdade é essa para sermos verdadeiramente livres? Por que em Jesus nós somos verdadeiramente livres? Porque o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. E é o pecado que nos aprisiona. É o pecado que nos escraviza. Quando São Paulo está dizendo isso, nós temos que ter essa certeza. Quando estamos no pecado, nós somos prisioneiros. Nós estamos nos afastando dessa redenção, dessa libertação da qual Deus já nos garantiu através do seu Filho. Também lá em Colossenses 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele é quem nos liberta e por meio dele que nossos pecados são perdoados. Ora, irmãos, quando a palavra nos diz também para nós vigiarmos, para nós orarmos, para que nós não cairmos em tentação, o Senhor Jesus estava nos dizendo também que sabe que nós, enquanto humanos, na nossa história, nós padecemos da nossa humanidade. O Senhor dizia isso. É preciso estar vigilante, porque a carne é fraca, nós pecamos, nós erramos. E que mal é esse? O mal está só na existência do ser humano, nos pecados, no erro, naquilo que ele está cometendo? Não. Nós sabemos que a vinda messiânica do nosso Deus tem toda a história de libertação do povo de Deus. De quem? Do mal, do pecado. Nós nascemos sobre o pecado, estamos sob o jugo do pecado original. Tudo começa lá em Gênesis, da história entre Adão e Eva, a serpente, tudo aquilo que nós já conhecemos enquanto cristãos. E o pecado está no mundo. E o inimigo de Deus, o diabo, ele está aqui fazendo de tudo para nos levar para longe de Deus, para nos afastarmos de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Por isso a palavra diz para que a gente fique firme, que a gente acredite que somos realmente libertos, que eu não vou mais deixar me levar por aquele pecado, por aquele vício, por aquela má tendência, porque muitas vezes é isso que está comandando a nossa vida, é o pecado. E a palavra de Deus vem para iluminar e nos libertar, né? Às vezes nós não enxergamos que estamos errando, que estamos pecando. O catecismo da igreja fala, e eu sempre aprendi isso, o Senhor nos dá um dom, que é a nossa consciência moral. Quando ela fala conosco, né, aquela vozinha interior, que diz assim: o que você está fazendo está errado. Ou você toma uma determinada atitude, mas você fica com aquela inquietação: mas será que eu estou agindo corretamente? E como é que eu vou analisar isso se eu estou sendo conduzido, tomando atos que me levam a pecar, que provocam o pecado, que tem uma repercussão na vida daquele irmão? Como é que eu sei disso? Isso é despertado como um dom de Deus que coloca em cada um de nós uma consciência moral. Quando a pessoa não desperta mais para essa consciência, significa que ela já está longe de Deus. Ela já aceita que aquilo que ela está fazendo como algo normal.
que não fere a salvação, a liberdade dela de filho. Ela não entende que ela está indo para as coisas mundanas, para o pecado, e que está perdendo essa certeza, essa firmeza que Cristo nos libertou, que Ele nos liberta. Volte-se para o Senhor. Então o Senhor veio ao mundo com esse propósito na história da humanidade, do seu povo, de salvar, de reconduzir, de fazer com que você retorne os seus passos para o caminho de Cristo. Porque Ele sabe que nós somos pecadores. Nós temos aqui na comunidade o nosso carisma, ser santo para tornar o mundo mais santo. A humanidade tem ridicularizado isso. Santo é só aquele de pedestal da igreja, né? Não existe santo. Mas a palavra nos ensina que a santidade é um caminho a se seguir para todos os batizados. A santidade é um caminho a se percorrer. E é isso que nós estamos, enquanto comunidade, anunciando, testemunhando. Então, essa liberdade que Cristo nos deu através da cruz, da sua entrega, por cada um de nós, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecado daquela pessoa que ainda não reconhece como Senhor, foi para isso. Cristo na cruz venceu o mal, todo o mal. Mas, Angélica, o que é esse mal? E ainda vale lembrar que lá em Isaías 61, o Senhor, numa passagem do Evangelho, Ele vai narrar isso. Ele fala: até hoje se cumpriu o que está escrito nessas palavras, né? Mas eu vou ler só um trechinho, que é Isaías 61. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Irmãos, quando o Senhor fala que Ele foi enviado para nos libertar, às vezes a pessoa ela não é evangelizada, ela entende assim: mas hoje em dia não tem mais escravidão, né? Princesa Isabel já libertou todos os negros. Até na época do Senhor, as palavras aqui, haviam pessoas que eram escravos de outros senhores, daquela época, daquele mundo. Mas aqui o Senhor está dizendo escravos do pecado, escravos do mal. Essas pessoas, claro, viviam aprisionadas em seus trabalhos, servindo como escravos aos seus donos. Misericórdia, Isso está errado. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que esse mal, essa prisão está sobre todos nós. Está sobre mim e sobre você. E o mal, quem é o mal? Então, nós vamos falar do mal. O mal está implícito na nossa natureza humana. Essas atitudes de magoar o outro, de ferir, de desejar coisas ruins para a pessoa, de fazer coisas que vão entrar na história daquela outra pessoa e de certa forma prejudicá-lo diante de Deus, da salvação. Às vezes nós desviamos os nossos do caminho da salvação. São situações em que nós somos instrumentos do mal pela nossa humanidade, mas também há um mal que vem lá da serpente, que é o demônio, e ele caminha nesse mundo. Tem pessoas que falam: não, o diabo não existe. Existe sim, está várias vezes citado na Bíblia e no Catecismo da Igreja Católica. Todo o mal causado desde o pecado original, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, tudo isso está relacionado também a nós termos uma coisinha chamada livre-arbítrio. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Mas nós temos o livre-arbítrio. Ele nos deu esse dom, essa graça. E há muitos de nós fazemos as escolhas
que não é escolha de Deus, o bem e o mal. Nós escolhemos muitas vezes o mal, achando até que estamos escolhendo o bem. Mas Deus nos dá a graça de meditarmos, de entendermos a sua palavra, de procurar o caminho certo, de reconhecer que errou, que não era um bem, que era um mal que nós estávamos tendo em nós, que nós estávamos fazendo ou prejudicando outra pessoa com as nossas ações. Veja, o Cristo, ele foi obediente em toda a sua divindade, em toda a sua humanidade. Ele foi obediente. Ele não precisaria fazer o que ele fez. Então, caminhar no caminho do bem, ficar livre do pecado, é ser obediente à palavra de Deus, é ser obediente a Deus, é manter o firme propósito de viver aquilo que Deus quer para nós. Isso é fundamental na imitação de Cristo. O demônio, ele já sabe que ele está vencido através da cruz de Cristo. Ele já foi vencido, mas ele quer que as pessoas, através desse livre-arbítrio, se percam, não se voltem para Deus, não façam a sua opção pelo Deus que os criou. É nisso que o demônio trabalha. Quando a gente usa termos assim, olha, não dá brecha para o inimigo, não dá brecha para o mal, você está abrindo portas, porque o inimigo está ao nosso redor. Quer ver? Se você pegar a sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, São Pedro vai dizer assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro e os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vou repetir desde o começo. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro e seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele está à espreita, ele está ao nosso redor, não está em nós, não é dado esse direito a ele. Ele está por aí, né? Está lá em Filipenses, forças espalhadas pelos ares, né? Existe a dimensão da batalha espiritual, claro que existe, nós temos isso, está na palavra, né? Existem anjos batalhando por nós. O mal quer entrar, o mal quer tomar conta, o mal quer fazer. E se for o santinho de Deus mesmo, aí piorou. Ele quer pisar. Você vai ver as histórias dos santos. Como o demônio queria tirar aquelas pessoas do caminho da santidade. Como existem as histórias, né? Na bibliografia do Padre Pio, as histórias de São Pedro, de vida, de caminho de santidade. Você vai ler as histórias dos santos, você vai encontrando, o inimigo fica lá rugindo, ele não se conforma. A mesma situação pela mãe de Jesus. O modelo para nós, de mulher, de santidade, ele não suporta Nossa Senhora. Ele não quer ouvir falar de Maria. Eu acho que dói, arranca pedaço dele quando a gente fala de Nossa Senhora. Ofende demais. Como que o ser humano chegou a esse estado, né, de santificação, da graça de Deus? E Ele quer nos tirar desse caminho. Não pensem que aquele que já está escravo do pecado, aquele que não tem mais a consciência moral, que é aquela vozinha de Deus, falando que esse aí ele não precisa mais trabalhar. O
demônio não precisa mais perseguir essa pessoa, ele já é dele. É verdade, gente. Tem muitas pessoas fazendo opção pelo diabo. Visto aí no mundo como crescem seitas satânicas. As pessoas estão sendo convencidas pelo diabo. Infelizmente. Muitas batalhas aí de almas que ele está rugindo, ele já pegou. Mas quando a gente é cristão, a gente caminha, a gente quer ser liberto, ficar firme. Ele está esperando um deslize. Ele está esperando um jeitinho de falar, uma palavra diferente. Ou ele quer pegar a gente. Você pode ter certeza. Ele quer provocar um escândalo com a vida da Angélica, do Daniel. Ixi, quer. Aí que vai ter uma festa lá no inferno se ele tiver um escândalozinho para fazer na vida de um irmão que está caminhando na fé. É assim que o demônio age. Nós precisamos ter consciência disso. A igreja está sofrendo? A igreja está sofrendo. Em vários lugares, é só ver as notícias. A perseguição, não é? Como é que é? Intolerância religiosa, né? Nossa, você acha que só porque você é católico, as pessoas estão fazendo uma distinção com os cristãos, sim, né? Você tem que estar aberto para todas as religiões. Você tem que ser esotérico, você não pode ficar ali só defendendo a sua fé. Você é intolerante. Está colocando isso, né? Infelizmente isso está acontecendo. E está trabalhando para desmoralizar o cristão, para dizer que ele não é bonzinho. Não é mesmo. Olha, ele é intolerante. Virou a palavra, né? A pessoa não te tolera porque é católico, mas você que é um intolerante. Ou não te tolera porque você é um cristão, então você se tornou intolerante. É um absurdo. Vocês estão entendendo? Como é que o inimigo quer nos derrubar? E aí, será que eu precisaria falar aqui que as bebedeiras, os vícios, os roubos, a corrupção, as mentiras, tudo isso é pecado, não é? Não preciso citar isso aqui. Quem está vivendo tudo isso, ou alguma dessas coisas que eu falei aqui, está prisioneiro do pecado. E nós temos que assumir que Cristo veio para nos libertar dessas amarras, desses grilhões. As muralhas têm que cair. Às vezes a gente fica imaginando que é um muro gigante, né? Que vai cair. Não, tem que cair aqui dentro, aqui dentro. Eu tenho que aceitar o quê? Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É aí que as coisas vão mudar, né? Não tem outro jeito. Não existe outro caminho, é só Jesus. Essa é a palavra. É Ele que vai mudar as nossas ações. É Ele que vai nos libertar. Deixa eu pegar uma passagem aqui de Tiago. Lá em Tiago 4, no versículo 7, também diz assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Amém? Amém. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Sempre meus alunos às vezes querem fazer umas brincadeirinhas, umas ironias, né? Deu um sinal. Professora, vai com Deus. Está mandando vocês embora, né? Está mandando eu embora. Vai com Deus. Eu ando bem acompanhada. Eu ando com Deus. Disso ninguém vai negar. Se eu não assumir isso, quem é que vai dizer para mim que você está andando? Eu tenho que entender isso, né? Eu ando bem acompanhada. E eles falam, vai com Deus. Eu, amém. Eu estou bem acompanhada. Olha, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês.
Depois até a gente coloca no site esses versículos que eu li muito rapidamente aqui para vocês. Esse último que eu li foi Tiago 4, versículo 7 e a primeira parte do 8. Então, irmãos, nós temos que pedir que Deus nos mostre aquilo que nos aprisiona. Porque às vezes o ser humano, ele não reconhece o pecado. Ele não quer abrir os olhos, ele não quer enxergar o seu pecado. E quando nós estamos perto de Deus, a sua luz, Cristo iluminará, me iluminará, iluminará você, e todo aquilo que é trevas se fará luz. Então, muitos pecados surgem, muitos erros, muitos problemas surgem quando você se aproxima de Deus. Eles aparecem, eles estão iluminados. E até tem aqueles que falam assim: ai, mas agora eu caminho com Deus, eu tenho isso. Eu não tinha isso quando eu não caminhava com Deus, porque você não enxergava. Então a luz de Cristo te iluminou. E ali precisa ser trabalhado, e ali precisa ser mudado. E é isso que nós vamos clamar nessa noite. Que Deus nos liberte, que Deus ilumine as nossas trevas, que bote esse inimigo que tem afrontado as nossas casas, que tem nos perseguido, para correr. E quando a Angélica fala aqui, não imagine cenas de filme, aquelas fantasias, não. É uma luta espiritual constante que nós não podemos ver, mas podemos entender através da palavra. E sabe como nós temos a certeza de que Deus está agindo? As pessoas vêm testemunhar, as pessoas vêm falar: olha, aconteceu isso, eu vivi um momento tão bom na minha vida, era assim, agora deu uma satisfação, deu uma alegria, deu uma certeza. Ou você está sendo firme na fé, você está sendo liberto, porque esses são os sentimentos de uma pessoa liberta em Cristo. Semana passada nós começamos a fazer essa oração, a Cláudia rezou com vocês. É uma oração de libertação. Na comunidade nós temos alguns sinais, alguns sacramentais que nós podemos usar como exorcismos, para nos libertar. E esses sacramentais, no caso de São Bento, é o sal e a medalha. Mas a cruz de Cristo é fundamental, não é? Sim. Sim, é o sinal do cristão e que afugenta todo o mal. Isso é fato. Você não está vendo, mas isso aqui está sendo verdadeiro nessa batalha espiritual. Deus está nos libertando através da sua cruz, através dessa matéria aqui, que é um sacramental. Então nós vamos nos preparar para rezar, porque eu não posso rezar por vocês, eu não posso fazer a renúncia. Como assim, Angélica? Eu posso pedir que o Senhor liberte vocês, mas vocês têm que pedir primeiro. Angélica, que tem que pedir que o Senhor me liberte, Nenhuma pessoa vai ser liberta se no seu livre-arbítrio ela não pedir. Vou esperar o Daniel que está lá falando, que ele vai professar a minha libertação. Então, espera aí. Você que tem que fazer essa sua profissão de fé, esse seu ato de coragem, reconhecer: eu sou pecador, eu sou fraco, eu tenho caído muitas vezes, isso tem prejudicado, isso tem afastado a minha pessoa da salvação e a minha família. Isso aí você tem que colocar tudo para o Senhor. Tudo. Então nós vamos, se coloque numa posição que você se sente confortável para pedir para o Senhor essa libertação.
seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor deu uma palavra para este momento de oração na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 seguintes. Diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder e a glória para sempre. Amém. É a promessa do Senhor para esta noite, para esta oração. Então nós queremos clamar pela libertação nossa, de nossa família, de nossa casa, pedindo que o Senhor, pela sua misericórdia, nos alcance. Nós cantamos no louvor, antes de iniciar a partilha, de que muitos estão colocando a sua libertação e a sua vitória em si mesmos. Estão deixando Deus de lado. Mas nós, nesse seminário, Livrai-nos do Mal, temos a certeza que a nossa vitória e a nossa libertação só pode vir de um homem, o Cristo Jesus. Então é isso que nós vamos clamar nesta noite. Nós vamos rezar esta oração. Você pode acompanhar ou acompanhar no telão, mas eu vou dar umas paradinhas, pedindo realmente que o Senhor intervenha na nossa história e nos liberte. Amém? Nós temos que nos enxergar como este ícone nos mostra do Cristo ressuscitado, libertador dos cativos, como estas figuras que nos remetem a uma libertação. Pessoas que eram escravizadas, como vocês viram em algumas imagens, e que hoje se quebram as correntes. Só consegue ver quem tem olhos espirituais. Que tem muitas pessoas andando como que com bolas de ferro presas aos seus pés. Se nós conseguirmos olhar com olhos espirituais o mundo em que estamos vivendo, o Sr. também já mostrou aquela do cavalo, né? Com rédeas, julgos, o inimigo sentado, guiando, como carreas cavalos. Pessoas presas pelo pecado, pela falta de libertação. Nós vamos orar então, pedindo que o Senhor nos cure, nos liberte, olhando para o Cristo ressuscitado, libertador de todos nós, dos cativos. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, pedindo que pela Tua misericórdia seja quebrado nesta oração tudo aquilo que nos coloca um jugo maligno na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Queremos orar contigo neste momento, porque é em Ti que nós colocamos a nossa esperança e mais ninguém. Nós queremos quebrar agora as cadeias, romper as correntes. Que o Senhor intervenha na nossa história, para que sejamos verdadeiramente livres. Pai de amor e de bondade, eu te louvo e te agradeço por teres enviado teu Filho Jesus, que venceu o pecado e a morte para minha salvação. Agradeço por teres enviado o Espírito Santo, que me fortalece e me guia e me leva para a plenitude da vida. Senhor Jesus
Jesus Cristo, coloco-me aos pés da tua cruz e peço que me laves com teu precioso sangue que jorra do seu sacratíssimo coração e das tuas santas chagas. Lava-me, Jesus, a água viva que jorra do teu coração, transpassado pela lança. Peço que me esconda em vossas santas chagas. Pai Celestial, deixe que a água purificadora, jorrada na cruz, para a redenção do mundo, flua através das gerações maternas e paternas. Amém. Vamos fazer uma pausa. Quero que você agora se lembre dos seus pais, avós, até a geração que você consegue se lembrar, nomes, pessoas que fazem parte da sua família, grande família. Nós rompemos agora em teu nome, Jesus, todas as amarras da nossa história, de todas as gerações passadas, de nossa família materna e paterna. Está entregue agora em teus nomes, Jesus. Continuemos, para que minha linhagem familiar seja purificada de Satanás e do pecado. Venho diante de ti, Pai, pedir perdão por mim mesmo, para os meus parentes e para os meus ancestrais, por qualquer invocação maligna que tenha feito a poderes que se opõem a ti e que não honram a Jesus Cristo, teu Filho. No sagrado e poderoso nome de Jesus, eu agora reivindico todo e qualquer território. Amém. Todo e qualquer território, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, nossa casa material, os lugares onde passamos, as casas de nossos familiares, casas em que celebramos as células de oração, lugares em que vamos orar. Senhor, dai-nos agora a luz do teu Espírito, para que os lugares em que nós pisemos sejam clareados com a tua luz. O Senhor me mostra agora um órgão público. Você que está pedindo por algo do governo, está esperando uma decisão e vai ter audiência, alguma coisa desse tipo. O Senhor me mostra agora você pisando, e onde você pisa é clareado. Obrigado, Senhor. Continuemos. Que tenha sido entregue a Satanás, e o coloco sobre o senhorio de Jesus Cristo. Pelo poder do teu Espírito Santo, revela-me, Pai, todas as pessoas a quem preciso perdoar em todas as áreas de pecados que por mim não foram confessados, e dai-me a verdadeira contrição de coração. Amém. Vamos entregar a nossa área física, nosso corpo, tudo aquilo que ficou marcado pelo pecado, que marcou o nosso corpo. Doenças, machucados, órgãos. Cura neste momento e liberta, Senhor. Na psicologia, na área psicológica, tudo aquilo que tem tormentado nossa cabeça, nossa mente, nossas memórias, pessoas que não conseguem se livrar de momentos, pensamentos ruins. Toca nesta área psicológica, Senhor. Coisas que o demônio tem cobrado, relembrado na nossa cabeça, para trazer a divisão,
a maldade, a tristeza. Na área emocional, Senhor, liberta agora pessoas entregues à tristeza, machucadas, magoadas. Cura a área emocional, a falta de amor próprio. E na área espiritual que nós clamamos, Senhor, liga o nosso ser contigo todos os momentos, corpo, alma e espírito. Continuemos, revela-me os aspectos de minha vida que não te agradam, as atitudes que permitiram ou poderiam permitir a entrada de Satanás na minha vida. Entrego-te toda a falta de perdão, entrego-te meus pecados e também te entrego todos os meios que Satanás usou para entrar na minha vida. Amém. Revela as brechas causadas por nossas escolhas, Senhor. As brechas que estão trazendo mal para nossa casa, brechas na TV, brechas nas canções, brechas, Senhor, na literatura, brechas que têm sido abertas por nossas escolhas. Mostra-nos, revela-nos, Senhor. Escolhemos a Ti, então queremos que o Senhor nos revele, Jesus. O que tem entrado na nossa casa que não é digno, que não é Teu. Continuemos, Senhor Jesus, na autoridade do vosso nome. Suplico a vós que amarre aos pés da vossa cruz todo espírito maligno do ar, da terra, da água e dos infernos e das regiões dos mortos, assim como todos e quaisquer espíritos enviados do mundo satânico. Clamo o precioso sangue de Jesus Cristo sobre todas estas situações e sobre quaisquer espíritos que queiram se vingar de mim. Amém. Espíritos que cobram por conta dos nossos pecados, está selado agora em nome de Jesus. Quebrado agora toda a cobrança, toda a acusação, tudo aquilo que vem querer nos tirar da graça de Deus, está quebrado em Teu precioso sangue, Jesus. Continuemos, selo no Teu santo nome e em Teu precioso sangue, a mim, meus parentes, familiares, esta casa, este lugar, a igreja, carros, todos os meus bens, como propriedade vossa, sendo eu apenas um administrador. Amém. Te consagramos este lugar, esta comunidade, estas casas, estes terrenos à nossa volta. Nós clamamos por eles, Jesus. Nós precisamos deles, santos e purificados. Te consagramos, Senhor, todos os terrenos aqui à volta, para que todos os trabalhos que nós vimos já que foram feitos não tenham nenhum poder perante a Tua graça neste lugar, Senhor. Nós quebramos aqui em Teu nome, Jesus, todo o mal dessas ações que Ele tem colocado contra os veículos dos missionários da comunidade. O demônio tem agido, tem feito coisas para causar acidentes nos nossos automóveis. O Senhor sabe, nós colocamos tudo diante da Sua proteção, da Sua guarda, Senhor. Peço agora, se você puder, coloque a mão na sua fronte. Continuemos. No Teu nome, quebro agora e desmancho toda e qualquer maldição, feitiçaria, encantamentos, embustes, armadilhas, mentiras,
obstáculos, influência espiritual maligna, praga, avidez, jugo hereditário, conhecido e desconhecido, e todo desequilíbrio mental, psicológico, depressão e doenças de qualquer tipo que venham pelo sangue ou genética, incluindo os vícios, comportamentos e pecados. Amém. Cura, Senhor, toda síndrome do pânico, todo descontrole emocional, psicológico. Reordena nossos pensamentos, nossas decisões. Mostra-nos o melhor caminho. Equilibra o nosso ser, Senhor. Reconcilia os nossos pensamentos com os teus, Jesus. Chama de liberta agora em teu nome, Senhor. Liberta nossos pensamentos, nossas manias de comportamento, nossos relacionamentos com os nossos marido, esposa, filhos. Muitas vezes, depois que nós falamos, nós pensamos: por que eu falei isso? Por que isso saiu da minha boca? Liberta, Senhor, desse jugo, desse desequilíbrio que tem atormentado a nossa casa, Senhor Jesus. Modela, ordena, Senhor, todas as nossas ações, os nossos sentimentos. Erguendo a sua mão direita agora, continuemos. Em nome de Jesus, rompo a transmissão de todo e qualquer voto satânico, pactos, ligação do espírito e da alma e trabalhos satânicos. Em nome e pelo poder de Jesus, seja quebrado e desmanchado toda e qualquer ligação com astrologia, feiticeiros, encantadores, videntes, mapas astrais, ervas espíritas, pintura de mão, cristais, curandeiros, benzedores, búzios, tarô, cartomantes, médiuns, movimentos da nova era, ocultismo, guias espíritas, pais de santo, mães de santo, bruxas, vodú, kardecismo, candomblé e umbanda. Amém. Tudo aquilo que nossos antepassados, familiares, tenham feito ou passado, recebido de alguma forma, nós quebramos agora em teu nome, Senhor. Tudo aquilo que foi lançado por estes sobre as nossas casas é quebrado agora em teu nome, Jesus. Continuemos em nome de Jesus. Que seja desmanchado agora todos os efeitos de participações em sessões de espiritismo, adivinhações, evocações dos mortos, para receber mensagens mediúnicas. Tudo que foi feito e ingerido nestes lugares, por comidas, bebidas, banhos de desarreio, oferendas, e tudo que ficou em nomes, fotografias, objetos pessoais, tudo que foi feito nas encruzilhadas, matas, pedreiras, nas águas e cemitérios. Espírito Santo, revela-me através da palavra de ciência. Pela palavra de ciência, vamos pedir que o Senhor nos revele por visões, revelações, sonhos, locução interior e exterior, que de alguma forma chegue até nós uma palavra de cura, de ciência, pelos nossos irmãos, por este grupo, por esta comunidade, pela sua célula.
nós deixamos agora na Tua vontade, Jesus, para que nos seja revelado pela Tua ciência o que está a ser curado e libertado em nós. Continuemos. Quaisquer espíritos negativos que de algum modo tenham se prendido a mim, tais como espírito de raiva, arrogância, amargura, brutalidade, espírito de confusão, crueldade, decepção, inveja, medo, espírito de ódio, insegurança, ciúme, orgulho, ressentimento ou pânico. Em nome de Jesus e por meio da sua autoridade, que sejam repreendidos cada um desses espíritos. Jesus é quem vos ordena que se dirijam imediatamente aos infernos, sem quaisquer tipo de manifestação e prejuízo a mim ou a outra pessoa, de modo que Jesus mesmo disponha de vós de acordo com a sua santa vontade. Peça agora pela libertação da sua vida. Coloca a mão no seu coração. Oremos no Espírito. Que seja precipitado ao inferno agora tudo aquilo que não é de Deus, sem nenhum barulho, sem nenhuma interferência deste lugar, nessas pessoas. Afasta-se de nós agora, de cada uma destas pessoas, Jesus, que são agora consagradas a Ti, a Tua misericórdia, nos libertando de todas as prisões e amarras. Chama-lhe agradeço-te, Pai, por teu amor. Agradeço-te, ó Espírito Santo, por me fazeres destemido contra Satanás e contra os espíritos maus, e por me libertares de todos esses sofrimentos que me perseguiam. Senhor Jesus, depois de receber a libertação por meio de vós, preencha esses vazios com a Tua presença e a presença do vosso Santo Espírito, que eu possa, a partir de agora, colher e receber as graças, os dons e os carismas do Teu Espírito, para que, auxiliado pelo mesmo, eu consiga viver com retidão e fidelidade. Que o Senhor me conceda as virtudes da temperança, da fé, da caridade, da compaixão, da verdade, da sabedoria, da esperança, do amor e da misericórdia. Ajuda-me a caminhar na Tua luz e verdade, iluminado pelo Espírito Santo, de modo que juntos possamos louvar, honrar e glorificar ao Pai, agora e para sempre, porque Tu, Jesus, és o caminho, a verdade e a vida, e viestes para que cada pessoa tenha vida e para que a tenha em abundância. Te agradeço, Senhor, pelas graças recebidas, por teres me curado, restaurado a minha vida e libertado das garras do maligno. Graças a Ti, Senhor, eu sou uma nova criatura. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor, erguendo os nossos braços, pedir que possa ser agora firmado em nosso coração toda a libertação que nós viemos orando. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso Senhor.
hoje. O Senhor te dá força. Você não está mais sobre o poderio do maligno que te colocava como um incapaz. Ele não te subjuga mais. É o Senhor Jesus, o senhorio do nosso Senhor Jesus, que te diz agora: você é meu, você terá coragem, você terá força. Quebra agora toda a prisão dos vícios, Senhor, seja quais forem nossos vícios, dos mais pequenos aos mais fortes em nós. Quebra agora, Senhor, dai-nos a força e a vitória sobre eles. Vem com tua autoridade sobre a minha vida. Eu permito agora, Senhor. Diga ao Senhor: eu permito, Senhor, que o Senhor me mude, me cure e me liberte. Eu deixo o Senhor entrar em minha casa. Eu deixo o Senhor cear comigo, Senhor. Vem, Jesus. O Senhor está mostrando jovens que se deixaram seduzir por filmes de magia, de feitiçaria, e que concordavam, que achavam legal praticar bruxaria, voodoo, e se interessaram pelas artes malignas, porque tudo isso é do mal e que está caindo por terra agora. Você errou. Esse seu desejo era errado, mas agora você está sendo liberto. Seus olhos se abriram. Você, jovem, que entendia isso como algo legal, como algo bom. Isso era mal, era ação do inimigo. Bruxaria, feitiçaria não pertencem ao nosso Senhor Jesus. O Senhor quer curar em nós e nos libertar de toda a nossa autossuficiência. A autossuficiência nos afasta às vezes da graça de Deus, porque colocamos tudo em nós mesmos. E a palavra diz: maldito o homem que confia em outro homem. E nesse sentido, às vezes colocamos a confiança só nas mãos humanas e a fé se esvai. O Senhor vem agora renovar a sua fé, para que coloque a sua confiança primeiro nele, porque quando vier o impossível, você tem onde recorrer. Quem confia em si mesmo, só em si mesmo, quando vem o impossível, não tem aonde ir. O Senhor quebra agora isso em teu coração. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja Jesus.